Tudo. Deixa eu só abrir minha apresentação aqui também. Bom, então, boa noite a todos. É uma honra muito grande estar aqui na aula magna da Liga Acadêmica de Cirurgia da USP de Bauru. Para marcar um processo, né, de fundação dessa liga, que se estende desde o ano passado até agora, e para a gente é muito importante, é motivo de muito orgulho estar aqui hoje, principalmente pela proporção que tomou essa aula, né, graças ao tema, ao palestrante, a divulgação, todo mundo que organizou. Acho que vai ser um evento muito bacana, e eu vou falar um pouco para vocês agora no começo sobre a Liga, e aí depois a gente já vai para a aula. Bom, a Liga começou a ser discutida desde o início do curso, na verdade, entre os alunos, com os professores também, sempre foi uma vontade ter uma Liga de Cirurgia, mas em dezembro de 2019 a gente formou um grupo de 19 pessoas que começaram a fazer mais coisas para ter realmente a fundação de uma Liga de Cirurgia no campus de Bauru. Pessoas da T1, da T2 também, e agora em abril a gente conseguiu finalmente indicar a diretoria executiva e dar andamento a alguns outros processos para ter realmente a fundação e essa aula magna de hoje. Nesse processo a gente teve essas 19 pessoas extremamente importantes na fundação da Liga. Vocês podem ver aqui, são pessoas tanto da T1 quanto da T2. T3 ainda não tinha chegado em Bauru, a gente começou em 2019 mesmo, e todos aqui extremamente importantes. A gente conseguiu fazer um processo muito objetivo, na minha opinião muito rápido, e também com bastante qualidade. Essa é a gestão de 2020 que a gente indicou agora em abril de 2020 mesmo, e essas pessoas que a gente começou há pouco tempo, mas já vejo que é um trabalho muito bem feito. Então, eu como presidente, Leonardo, o Guilherme, vice-presidente, Gabriel, tesoureiro, Aline, diretor de pesquisa e extensão, João Marcos, também de pesquisa e extensão, Júlio, diretor científico, Ana Cláudia, de comunicação, Beatriz, comunicação, e o Gabriel, secretário. São aí 9 pessoas na gestão, extremamente competentes e que a gente vem fazendo, acho que um bom trabalho, vocês podem ver. Mas também não seria possível fazer a Liga sem a ajuda desses 3 professores que, desde o início, têm nos auxiliado e tenho certeza que vão ajudar muito ainda nesse processo, que é o professor Cristiano, como professor coordenador, professor Luiz Fernando Lorenzoni como professor associado e o professor Thales de Nadai como professor associado também, todos nos ajudando muito aí desde o começo, e muito importantes para todo esse processo de fundação e principalmente para essa aula magna de hoje. Bom, como toda liga, né, a LAC ela é baseada num tripé de pesquisa, ensino e extensão, e dentro desses 3 pilares a gente vai fazer algumas atividades ao longo do ano e depois ao longo das outras gestões também, baseadas em palestras, aulas, cursos, discussão de artigos, pesquisa, auxiliar também na busca de projetos de pesquisa dos alunos e também desenvolver projetos de extensão, sempre tentando sair dos muros da universidade também, né? E não teria como fazer uma liga sem os membros ligantes, né? Sem dúvida, eles são os mais importantes nesse processo todo. E quem pode ser o membro ligante da LAC? Um aluno de graduação ou pós-graduação da FOB, ou do HAC. E esses alunos, eles podem se inscrever para 2020 por um edital que a gente vai lançar no dia 1º de junho, que vai até dia 15, que é o período de inscrições. Os únicos requisitos, basicamente, são esses: ser aluno da FOB, de graduação ou pós-graduação, e do HAC também. E nessa vez não vai ter processo seletivo, não terá prova, avaliação, nenhum pré-requisito mínimo. Então, basicamente, todos se inscreverem e tiverem dentro dos requisitos vão ser selecionados. Importante também destacar aqui, para as pessoas que estão pensando em ser membro ligante da LAC, sobre a certificação.
A certificação dos membros ligantes ela vai acontecer somente no final do ano, se as pessoas tiverem 70% de presença em todas as atividades realizadas. Então, por exemplo, se a pessoa é membro ligante e não teve 70%, ela não vai receber o certificado nem de participação na liga, nem nas outras atividades. E isso é importante porque a gente vai realizar outras atividades abertas, como essa de hoje, que vão ser abertas ao público, né, e aí vai ter certificado específico. Mas só as pessoas de fora vão receber esse tipo de certificado. Quem é ligante recebe só ao final do ano. Basicamente era isso que eu queria falar, queria agradecer muito a todo mundo que esteve envolvido aí no processo. Tem uma pessoa especial também, que esqueci de comentar aqui, que ajudou bastante, está ajudando desde o começo, agora na comunicação também, que é a Aninha, que sempre apoiou muito todas as ideias, e acho que vai dar muito certo, essa aula é prova disso, e muito obrigado. Agora eu passo a palavra para o Júlio, que é o nosso diretor científico, para dar andamento. Desculpa, antes eu queria passar a palavra para os professores, para eles darem também as contribuições deles. Vamos seguir a ordem, né, professor Cristiano? O senhor tem alguma coisa para acrescentar, para falar? Leonardo, boa noite a todos, boa noite ao professor Nivaldo, que é o nosso convidado hoje. Queria parabenizá-los pela atitude e dizer que, na verdade, a nossa participação foi no sentido só de alguma orientação, mas todo o trabalho e toda a iniciativa partiu de vocês. Cabe a nós, a mim, ao professor Luiz, ao professor Tales, ajudá-los em alguma coisa que for necessário, mas tenho certeza que esse é um dia muito importante, é o começo de uma liga de cirurgia, num curso novo, mas bastante prestigiado já, um terceiro curso da USP, né, e que já iniciou dentro de um hospital com 53 anos de tradição e excelência, que é o próprio Centrinho. Então, queria só parabenizá-los mais uma vez pela iniciativa, e eu acho que esse prestígio de 400 pessoas já acompanhando a aula, né, esse início, é sinal do prestígio que vocês têm e desse trabalho de excelência que já começou pela divulgação desse trabalho. Parabéns mais uma vez. Obrigado, professor. É uma honra ter o senhor com a gente, desde o começo, e muito empolgado com todo o processo também. Professor Lorenzoni. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar junto com vocês e parabenizar toda a comissão da Liga, porque ela nasce muito madura já. Ela nasce muito ciente das funções de uma Liga, que não é só organizar, ela tem muito mais coisas que vocês trabalham nos bastidores, do que envolve, além do ensino, a pesquisa, a extensão, que vocês já nasceram já com essa ideia e com esse entendimento que nem sempre acontece nas ligas. Então, que isso sirva de exemplo para quem está assistindo e para quem quer participar de ligas, que a função da liga não é basicamente aula, é basicamente desenvolver interesse naquela área específica que você pode ter interesse. Inclusive, as diretrizes curriculares nacionais não só reconhecem, como incentivam essa prática. Então, é importante isso, e parabenizar vocês. E é uma liga de cirurgia, e como o professor Cristiano falou, que nasce em um campus muito cirúrgico, né, que o Centrinho é um hospital de 53 anos de referência cirúrgica. Então, uma liga que nasce muito madura, mas com muita responsabilidade também dentro de um campus extremamente cirúrgico. Parabenizar a organização, a todos vocês, e agradecer a ter a honra de ter a aula do Dr. Nivaldo hoje como aula magna inaugural. Obrigado, professor, por toda a participação também, toda a ajuda no processo. Também um grande professor que está nos ajudando desde o começo. Professor Tales, por favor. Olá, boa noite. Mais uma vez aí, muito obrigado, professor Nivaldo, professor Cristiano, professor Lorenzoni, os demais alunos da Liga, todo mundo que está assistindo no YouTube. É um grande prazer, assim, eu acabei de chegar aqui como docente, né, recém-contratado pelo curso de medicina aqui da USP de Bauru, e a equipe da Liga já estava extremamente desenvolvida na ideia e na estruturação da Liga, e eu acho que a nossa participação, né, Cristiano e Lorenzoni, é daqui para frente mesmo, com orientações e apoio, estruturações, pesquisa, ensino e demais atividades que nós
iremos desenvolver aí em conjunto nos próximos anos. Então, mais uma vez, acho que o mais importante é parabenizar mesmo toda a estrutura que vocês criaram. Meus parabéns e muito obrigado novamente pelo convite. Obrigado, professor. Tenho certeza que a gente vai ter um caminho de muito sucesso aí. O senhor já tem nos ajudado a ajudar muito mais ainda. Queria só, antes de passar a palavra para o Júlio, também fazer um outro agradecimento, que uma pessoa que foi muito importante também para o nosso desenvolvimento, que é a Carol Perru, da T1 também, que nos ajudou com o estatuto, apesar de ela não ser o membro fundador da Liga, ela nos forneceu o Estatuto da Liga de Pediatria, o que adiantou muito o processo. Obrigado mais uma vez. Então, agora eu queria passar a palavra para o Júlio, que é o nosso diretor científico, para ele já apresentar o professor e a gente começar a aula. Obrigado, gente. Boa aula. Boa noite a todos. Eu sou o Júlio, da diretoria científica, e é com muita honra que eu apresento para vocês o professor Nivaldo Alonso. Ele possui graduação em Medicina pela Escola Paulista de Medicina e doutorado em Clínica Cirúrgica pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É professor associado do Departamento de Cirurgia da disciplina de Cirurgia Plástica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Alonso coordena ainda a equipe de cirurgia crânio-maxilofacial do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, HRAC-USP, de Bauru, desde 2008. Ele foi diretor médico da organização não-governamental Operation Smile, de 2004 a 2011, da qual também foi presidente de 2004 a 2005. Atualmente, é membro da Smile Train, organização filantrópica internacional que objetiva proporcionar tratamento e acompanhamento da fissura lábio-palatina de forma gratuita para crianças de mais de 90 países. O tema da nossa aula vai ser cirurgia, o estado da arte, e eu queria falar também que no final da aula eu vou repassar para o professor as perguntas que foram feitas e selecionadas. É isso, gente. Obrigado. Eu vou agora? Então, vamos lá. Tela inteira. Bom, boa noite a todos. É realmente um grande prazer estar aqui. E nós vamos... eu vou dar uma gaguejada aqui, que eu estou procurando onde está a apresentação. Nós treinamos aqui, mas não está aparecendo aqui. Só um minuto. Então, vamos lá. Liga de Cirurgia Plástica é uma das entidades que eu vejo como mais importantes dentro da faculdade. Eu vejo essa iniciativa dos alunos como extremamente importante para o desenvolvimento de uma série de atitudes e atividades que muitas vezes a faculdade em si, ela, no seu curso de graduação normal, ela não oferece. E achei extremamente interessante o tema cirurgia, né? É um tema que sempre me agradou bastante conhecer a história, e vou falar para vocês um pouco de como eu vejo a história da cirurgia. É bastante desafiadora a história da cirurgia. Começa de uma forma não muito, assim, eu diria, não muito adequada, né, do ponto de vista colocação dela no tempo e no espaço, mas ela passa depois a uma situação extremamente desafiadora, que é como eu vejo o que vai acontecer na cirurgia dentro de alguns anos. Então, inicialmente, gostaria de agradecer ao Cristiano, ao Luiz e ao Thales, que são professores da Faculdade de Medicina, ou do curso de Medicina da Faculdade de Odontologia, por esse suporte, mesmo eu estando à distância, vocês ajudam bastante a organização da cirurgia craniofacial aí no HRAC. Agradecer aos alunos esse convite, para mim, extremamente honroso de fazer essa abertura e ser, sem dúvida nenhuma, um dos indivíduos que vai tentar oferecer a vocês um grande estímulo para
para a continuação desse trabalho dentro da Faculdade de Medicina, e a todos os outros presentes. Eu fiz esse é um disclosure que eu tenho, mas eu fiz um pequeno roteiro para mostrar, assim, inicialmente, o que realmente representa a cirurgia dentro do campo da medicina. Depois, contar um pouquinho da história da cirurgia no Brasil, a história da cirurgia ao longo do tempo e ao longo dos séculos, a cirurgia atual e o futuro da cirurgia com seus grandes desafios, né? Então, o que realmente representa a cirurgia, né? Qual a importância dos procedimentos cirúrgicos? Reconstruções faciais, transplante de órgãos, tratamento de tumores, tratamento obstétrico. E durante alguns anos eu venho trabalhando em um programa que se chama Cirurgia Global. E alguns estudos foram feitos, e o que chama bastante atenção é a importância da cirurgia dentro da medicina ou dentro dos tratamentos médicos existentes. Praticamente 11% de todos os procedimentos ou de todos os tratamentos médicos tem algum procedimento cirúrgico associado. Esse é um estudo recente, foi realizado nos Estados Unidos em 2014, e que veio vinculado a uma coisa muito interessante, que é a representatividade da cirurgia, dos procedimentos cirúrgicos dentro do campo medicina global ou medicina atenção básica à saúde. E vocês observem aqui no gráfico que as doenças infecto-contagiosas têm uma representatividade com um número grande de indicadores junto à Organização Mundial de Saúde, Unicef e outros órgãos, do que outros procedimentos cirúrgicos, como, por exemplo, tratamento de feridas, queimaduras, cesariana e mesmo anestesia. Esse grupo, que começou em 2013, teve um grande trabalho, apresentou uma série de estudos científicos e teve uma representação bastante interessante, que foi a inclusão na Organização Mundial da Saúde desse item, que é bastante representativo. Isso aconteceu em 2015, que foi a inclusão de procedimentos cirúrgicos dentro do componente universal da saúde. Mas a gente tem uma ideia geral do que é o acesso a procedimentos cirúrgicos no mundo. Esse é um dos trabalhos que fez parte desse grande número de trabalhos que foram realizados nesse período de 5 anos, e aqui vocês têm uma representação bastante real do que está acontecendo em relação à proporção da população sem acesso a procedimentos cirúrgicos. Observem que à medida que vai escurecendo a cor, menor é o acesso dessas populações a procedimentos cirúrgicos. Então, esse é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes desafios. Mas, para a gente chegar aí, nós vamos conversar um pouquinho como começou a história da cirurgia no Brasil. Tem algumas passagens extremamente interessantes, e aqui essa representação é Dom João VI saindo de Portugal em 1807, fugido, principalmente por conta da invasão de Napoleão à Península Ibérica. E, curiosamente, o Brasil tinha sido elevado à posição de vice-reinado em 1763. Mas é muito curioso, porque a primeira coisa que Dom João chega, o primeiro lugar é na Bahia, em 1808. Essa aqui é uma representação muito interessante de Cândido Portinari, que data de 1952. Mas primeira coisa que ele faz ao chegar ao Brasil é fundar uma escola de medicina. E, curiosamente, essa escola foi na Bahia, no local que ele chegou, em 18 de fevereiro de 1808, e essa escola de medicina se chamava Escola de Cirurgia da Bahia. Continua sendo muito curioso, porque ele se muda para o Rio de Janeiro, e já em abril do mesmo ano, de 1808, ele funda uma outra escola. E, de novo, muito curiosamente, a Escola de Anatomia Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro, ela tem como característica o ensino da cirurgia no Brasil.
Então, essas duas escolas, muito relacionadas à saúde de Dom João VI, quer dizer, a preocupação que Dom João VI tinha com a saúde, é bastante interessante, porque a denominação dessas escolas são de escolas cirúrgicas, né? E isso é muito interessante, porque a gente começa a olhar a história pregressa da cirurgia, ela começa muito antes do que a história que começou no Brasil. O Brasil, até algum tempo atrás, quer dizer, entre 1500 e 1800, era apenas... tinha à disposição médicos portugueses, mas a gente sabe que a medicina, a cirurgia começou há muitos anos atrás, né? Aqui você tem uma representação de antes de Cristo, com uma série de imagens que mostram como era a medicina antes de Cristo, envolvida muito em dogmas religiosos, muito relacionada a procedimentos que eram baseados única e exclusivamente em aprendizados empíricos, né? Mas que entre o fim da Idade Média, que é entre a Idade Média acaba em torno de 1400 e o século, a metade do século XIX, a gente tem uma grande mudança da medicina, e essa medicina muito vinculada a muito mais observação e evidência, e que vão apresentar uma série de avanços, e aqui é que começa realmente a inserção da cirurgia dentro da medicina, que culmina agora no século XXI, já com uma série de adventos tecnológicos, e que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas seguramente um predomínio da tecnologia muito importante. Esse primeiro apanhado geral da cirurgia ao longo do tempo, ela é bastante interessante para a gente ver essa evolução entre empirismo, evidências e tecnologia. Um pouco dessas características da cirurgia, a gente vai ver uma pitadinha de cada uma dessas épocas, para a gente ter ideia de como evoluiu a cirurgia através do tempo e qual é o momento atual que a gente se vê nos procedimentos cirúrgicos ou na cirurgia em si. É muito interessante porque alguns procedimentos cirúrgicos, e aqui vocês veem uma trepanação realizada há 8.500 anos de Cristo, esse é um crânio encontrado na Palestina, e que tem uma série de indícios que o indivíduo sobreviveu a essa craniotomia. Esses procedimentos, essa foi, sem dúvida nenhuma, uma das primeiras cirurgias descritas, tinha um cunho que envolvia uma mistura de tratamento cirúrgico com magia, com conceitos religiosos, mas ela não tinha nenhum conhecimento do funcionamento real do corpo. E é muito curioso, porque alguns desses procedimentos foram amplamente descritos em vários documentos, entre eles o que é mais conhecido de quase todo mundo é esse papiro de Edwin Smith, que data de 1600, 1500 a.C., e que foi, curiosamente, não sei se vocês gostam muito de história, mas o Edwin Smith era um desses tipos de mercador americano que comprava coisas, era hoje o que se chamaria de contrabandista, né? Teve uma oportunidade, visitou, viu esse hierógrafo lá disponível no Egito, gostava muito da cultura egípcia, acabou comprando esse papiro, mas não conseguiu traduzir. É muito interessante que esse papiro foi traduzido só em 1930, mas ali constavam alguns fatos bastante interessantes, como descrições de casos clínicos, tratamentos, e tinha uma certa separação entre um pouco de medicina, um pouco de magia, um pouco de dogmas da época de 1500 a.C., muito relacionada à dinastia dos faraós. É muito interessante porque essa imagem de 1250 a.C., na dinastia de Ramsés I, mostra um parto, e que tem como curiosidade, na mão desses sacerdotes, alguns instrumentos
e toda essa paramentação, e ele é todo descrito de uma maneira bastante peculiar, na linguagem deles, como era feito essa extração da criança. Ficando aqui, dessa forma, implícito um pouco do que como era a cirurgia naquela época. E que, curiosamente, quando nós chegamos na Idade Média, quer dizer, um grande pulo de 1250 a.C. para a Idade Média, início em torno de 400 depois de Cristo, onde a cirurgia deixa de ser realizada por médicos ou por pessoas importantes da sociedade, passa a ser apenas um último recurso, sem conhecimento anatômico nenhum, e muitas vezes utilizando métodos testados em guerra, e com extrema limitação por dogmas religiosos. E apresentava como curiosidade uma grande mortalidade. Era fácil entender por que existia uma grande mortalidade. Os dois grandes problemas da época eram a hemorragia e a infecção. Então, é muito curioso porque a primeira pergunta que me veio à cabeça é: por que será que os cirurgiões medievais eram barbeiros ou não médicos, né? Eram apenas curiosos, eram formados em guildas, eram formados em sindicatos locais, e qualquer um podia ser um cirurgião da época. E essa transição entre quando o cirurgião passa a ser médico, ou quando o barbeiro deixa de ser o cirurgião, é uma coisa também bastante curiosa dentro da história da medicina. E alguns fatores propiciaram uma grande revolução da cirurgia. Então, aqui tem um esquema bastante interessante, que é uma representação até quase sarcástica do barbeiro na história da medicina. Ele é representado como macacos, né? E observem que é muito interessante, porque hoje existem algumas piadas que vocês seguramente já ouviram falar sobre cirurgião, e que elas vão, ao longo do tempo, serem sempre presentes, né? Como, por exemplo, o cirurgião não sabe nada e faz tudo, o clínico sabe tudo e não faz nada. Mas essa era uma representatividade muito curiosa da época, que eram indivíduos ou animais representando os cirurgiões, como se esse procedimento cirúrgico fosse apenas um procedimento sem nenhuma representatividade, né? E uma das coisas que chamou a atenção, numa pesquisa bastante interessante na literatura, respondendo essa pergunta, a gente observou que os médicos da época, e que faziam medicina, que estudavam, eles se consideravam sábios, e eles não faziam o que eles chamavam de atividades inferiores. Então, os cirurgiões medievais, ou os cirurgiões dessa época, eram uma classe muito desprestigiada, sem preparo e com muito mal remuneração. Isso só começou a mudar a partir do ano 1500, quer dizer, a partir do início do século XVI, onde você começa a ter uma grande mudança, e alguns fatores propiciaram esse tipo de mudança, né? O início das dissecções cadavéricas, isso ocorreu porque a igreja, a partir do ano 1200, deixou ou proibiu os monges de realizarem cirurgias. Começa a haver um controle maior da hemorragia, e aqui vocês têm o aparecimento de algumas formas de anestesia, o que faz com que isso vá, sem dúvida nenhuma, revolucionar a cirurgia. É muito comum vocês observarem em algumas aulas, em alguns livros, que o pai da cirurgia é o francês Ambroise Paré. Mas, curiosamente, Ambroise Paré não era médico, era um cirurgião barbeiro, era um barbeiro que era muito observador e um estudioso extremamente religioso, né? É uma coisa muito curiosa, porque ele era o médico dos reis, né? A gente vai ver que ele tinha uma grande experiência adquirida na guerra, mas era um indivíduo extremamente religioso, mas ele era um protestante calvinista, e ele escapou da morte naquela famosa noite dos huguenotes, porque ele era exatamente o médico do rei. E é muito curioso quando a gente observa esse indivíduo, porque ele, naquela época, em 1500, sendo um barbeiro, escreveu
um compêndio sobre uma série de observações e uma série de dogmas que foram e que são hoje seguidos até hoje. É muito curioso porque ele introduziu na cirurgia o tratamento das feridas, né? Ele tirou aquele conceito que era muito comum à época de utilizar óleo quente ou ferro quente, e ele passou a cuidar com alimentos fabricados com alguma característica à época que melhoravam o tratamento dessas feridas, mas, além disso, ele foi muito importante durante as guerras, porque foi ele o primeiro a não mais cauterizar vasos com ferro quente, ele passou a fazer a ligadura desses vasos. Mas a genialidade era tão grande que ele desenvolveu alguns instrumentos, desenvolveu próteses de mão, próteses de perna, e mais do que isso, próteses de nariz. E tinha como curiosidade, que essa era uma das minhas curiosidades, que me levou a procurar mais profundamente o que Ambroise Paré tinha feito, foi justamente, ele foi um dos primeiros cirurgiões a descreverem o tratamento da fissura labiopalatina. Muito curiosamente, com uma agulha, com um fio de linha, e ele utilizava aquele artefato do 8 invertido com a agulha para fazer o nó da sutura. É muito curioso porque ele era um indivíduo extremamente prestigiado pelos reis e, como tal, se julgava muito acima das pessoas, né? Então, ele muitas vezes se deparou com médicos, né? Médicos formados em medicina na época, e ele desafiava esses médicos, né? Essa é uma das frases dita por ele, que é bem conhecida, né? Ele dizia: não te atrevas a me ensinar cirurgia, tu que nada mais fizesses a não ser ler livros. Cirurgia aprende-se trabalhando com as mãos e com os olhos. Mas ele tinha outras passagens muito interessantes, e essa é uma bem relatada e bastante mencionada, que quando o rei Carlos IX ficou doente, disse a Paré: espero que vás me tratar melhor, ou tratar melhor o rei do que os pobres do hospital. Ambroise Paré respondeu: não, isto é impossível. E por quê? Perguntou-lhe o rei. Paré respondeu: porque eu os trato como reis, né? Essa é uma frase bastante interessante, porque, vejam, não se atrevas a me ensinar cirurgia, extremamente arrogante, aí desce extremamente elogioso, mas ele tinha uma última e bastante comentada frase, que ele associava tudo isso a um tratamento divino, né? Eu tratei, mas quem curou foi Deus, né? E é muito interessante, porque na mesma época, um belga, esse sim, formado em medicina em Paris, e já se caracterizou por ter sido um grande estudioso de anatomia, que à época utilizava os prisioneiros que eram enforcados e tinha permissão para fazer grandes dissecções, e observem que ele nasceu na mesma época que Ambroise Paré, se formou em medicina, virou professor de medicina numa universidade italiana em Pádua, e escreveu 2 grandes tratados, é muito interessante, tratados de anatomia, com dissecções de cadáveres, com detalhes bastante interessantes sobre anatomia dos músculos, dos ossos, e mais ou menos contemporâneo de Leonardo da Vinci, o que possa a sugerir que essa época ele tenha tido uma grande influência do Leonardo da Vinci. E quando se colocam os dois lado a lado, é muito curioso, porque quando a gente se pergunta quem é realmente o pai da medicina moderna, eu tenho certeza que 99% dos cirurgiões vão mencionar o cirurgião barbeiro Ambroise Paré. E, curiosamente, a gente fica pensando qual seria a diferença entre os dois. E já naquela época existia uma coisa que hoje, provavelmente, os jovens vão conhecer melhor do que qualquer um, que é o marketing dentro da medicina. Então, aqui, se vocês observarem,
além de ser o médico do rei, Ambroise Paré publica seus tratados na língua do povo, que é a língua, ele não sabia latim, então ele escreveu em francês. E Ambroise Paré, e o Andreas Versailles, ele era um belga erudito que escreve em latim. Então, muito mais fácil seria, ou muito mais amplamente divulgado foi Ambroise Paré do que Andreas Vesalius, né? Esse é bastante interessante e bastante presente. Mas o que chama a atenção dos dois é que os dois eram extremamente observadores e passam daquela época de empirismo para uma coisa que hoje se propaga em todos os cantos, que é a medicina baseada em evidências. Então, baseada nas observações que virariam no futuro outras melhores evidências, tanto um como o outro, o que eles fizeram foi observar, traduzir isso em tratamentos e colocar isso nos seus respectivos livros, né? E é muito interessante porque os dois influenciaram uma era. E, de novo, isso aqui é um pequeno à parte, só para lembrar uma coisa muito interessante. A maioria dos cirurgiões da época, e aqui tem esse cirurgião chamado Nicolas Tulp, que era um holandês, ele queria ficar conhecido, ele queria divulgar o seu trabalho. E contratou então pintor, que na época também holandês, Rembrandt, para retratar as suas aulas de anatomia. E não conhecia o Dr. Nicolas, mas eu imagino que ele queria se autopromover, se divulgar. Mas o que ele fez, na realidade, foi criar um grande mito, que vocês todos seguramente conhecem, Rembrandt, que hoje é seguramente muito mais famoso do que o Dr. Nicolas Tulp, que naquela época tentou, através de uma divulgação que hoje se faria por WhatsApp ou Instagram, ele tentou na forma da pintura, só que deu azar que o Rembrandt acabou se tornando muito mais famoso do que o Dr. Nicolas Tulp. Mas o que é interessante é que até o século XIX, quer dizer, até o meio do século XIX, a cirurgia se resumia basicamente a curativos, drenagem de abscesso, correção de fraturas, luxações, amputações, era o grande carro-chefe da cirurgia daquela época, hérnias e uma cirurgia oftalmológica, que é a cirurgia de catarata. Muito curiosamente desenvolvida há muitos séculos atrás e que foi, ao longo dos anos, sendo aprimorada e sendo desenvolvida. Mas alguns fatores, e entre eles, três bem importantes, eu destaco três importantes: a anestesia, o conhecimento da microbiologia e a antissepsia, fizeram com que houvesse uma mudança importante nos fundamentos da técnica operatória. E aqui a gente vê, essa foi a primeira anestesia descrita, né, muito interessante. Existiam vários relatos de anestesias anteriores, com clorofórmio, com óxido nitroso, com uma série de cocaína, ópio, mas essa é muito marcante. E eu chamo de novo a atenção para um indivíduo que chama William Norton, né, que é esse indivíduo aqui. Esse indivíduo é extremamente interessante porque ele era um aluno de odontologia, né? Ele entrou na primeira faculdade de odontologia descrita ou citada no mundo, que é em Baltimore, né? Em 1840 foi fundada, foi criada a primeira faculdade de odontologia, cursou até o segundo, terceiro ano, depois desistiu de concluir odontologia e passou a ser um auxiliar do Horácio Wells, que é e esse sim, um odontólogo formado por essa renomada faculdade de odontologia. E esse indivíduo, ele vai aqui no Mass General Hospital, que até hoje é conhecida, essa sala é preservada e é chamada de Iter Dome,
que é o lugar, é o teatro do éter, lá onde eles fizeram a primeira cirurgia. Aqui vocês veem o doutor ou o senhor Bill Morton fazendo anestesia com éter, que era uma mistura de ácido sulfúrico com álcool, para um cirurgião que hoje eu chamaria esse cirurgião de cabeça e pescoço, ou um cirurgião crânio-facial, fazendo uma ressecção de um tumor de via de glândula submandibular, e aí, a partir daí, o mundo da cirurgia se revolucionou. Mas, continuando com preceitos adquiridos a partir de Ambroise Paré, ligadura de vasos, com anestesia, começaram a haver problemas muito graves relacionados à infecção. Quando aparece esse húngaro chamado Ignaz Semmelweis, em 1860, que observou que, ao se higienizar as mãos, havia uma diminuição importante das infecções puerperais, juntando-se a conceitos adquiridos descritos por Louis Pasteur, passaram a ser indivíduos extremamente relevantes para esse outro cirurgião, esse sim, um cirurgião inglês chamado Joseph Lister, que fazia, então, a antisepsia, a asepsia dos locais da cirurgia, o que fez, basicamente, com que a cirurgia mudasse de patamar e passasse a ser, então, uma grande coqueluche do século XIX, no final do século XIX, porque aí já sim se fazia o controle da hemorragia com recursos técnicos, controle da infecção com antisepsia, asepsia, e cada vez mais um controle mais acurado da anestesia. Isso permitiu, então, que grandes intervenções cirúrgicas fossem realizadas. É muito interessante porque, nesta época, embora já houvesse em cirurgiões em todas as partes do mundo, principalmente na América do Norte, mas o grande cirurgião da época, ou a grande corrente cirúrgica, nasce na Alemanha, e esse é um indivíduo que seguramente os jovens não vão ouvir falar dele, mas eu tive a oportunidade de fazer muitas das cirurgias idealizadas por esse indivíduo, que é Theodor Billroth, que foi a cirurgia mais famosa dele, era a ressecção do antro gástrico, uma gastrectomia com reconstrução do trânsito gastrointestinal. Esse indivíduo fez grandes escolas, ele acabou sendo influenciado, ele foi assistente de, seguramente aqueles que fazem fissura palatina vão se lembrar de von Langenbeck, que era um alemão, e na época era uma mistura entre Áustria e Alemanha, tudo junto ali, mas esse cirurgião, o Theodor Billroth, ele acabou montando uma grande escola de cirurgia em Zurique, na Suíça, e foi, sem dúvida nenhuma, um indivíduo extremamente importante para a construção da cirurgia. E, muito curiosamente, um dos seus alunos, William Halsted, de Baltimore, quer dizer, na realidade ele nasceu em Nova York, fez medicina na Universidade de Yale e depois foi se estabelecer em Baltimore. E lá, esse indivíduo, que tinha sido aluno do professor Billroth, ele desenvolve uma série de procedimentos cirúrgicos, mas o que o tornou conhecido de todos foi a mastectomia, que até hoje leva o seu nome, a técnica de ressecção de mastectomia radical. Mas ele teve dois outros atributos bastante interessantes. Um deles foi o uso de luvas de borracha, ele foi um dos primeiros cirurgiões a usar luvas de borracha, e diz a história, né, essa já não sei se é tão verídica, que ele tinha como sua auxiliar a sua esposa, e ele não queria que ela estragasse as mãos, então ele começou a utilizar luvas de borracha, pediu para que ela utilizasse as luvas de borracha, e passou, então, a esse ser uma rotina dentro do centro cirúrgico. Mas o atributo mais importante dele foi o cirurgião que criou a primeira residência médica. Ele era
ele foi um dos fundadores da Universidade Johns Hopkins, e em 1889 ele faz a primeira residência médica dos Estados Unidos e provavelmente de todo o mundo, né? Mas o que a gente observa é que já no início do século XX, então nós estamos no final do século XIX, começo do século XX, esse grande desenvolvimento científico, com uma série de técnicas muito específicas e especiais, acaba proporcionando aquilo que hoje se conhece como especialidades médicas. E, muito curiosamente, as duas primeiras que já apareceram ao longo da história foram a oftalmologia e a otorrinolaringologia. E logo a seguir surgiram ortopedia, urologia e um pouco mais tardiamente, é muito curioso, a neurocirurgia, em parte pela grande receio que os cirurgiões todos tinham de executar, por isso que foi talvez uma das últimas cirurgias especialidades médicas a ser desenvolvidas. Mas é muito curioso que esse cirurgião, Harold Gillis, um neozelandês que foi formado na Inglaterra, é um dos grandes indivíduos dentro da cirurgia atualmente, né? Esse indivíduo, um otorrinolaringologista que tinha uma grande engenhosidade, uma grande criatividade, um indivíduo que tinha uma capacidade cirúrgica e uma destreza bastante interessante, viveu na época das grandes guerras. E, muito curiosamente, e aí já puxando um pouco a sardinha para o lado da cirurgia craniofacial, nessa época, essa é uma fotografia da Primeira Grande Guerra Mundial, a guerra se fazia em trincheiras, e era fácil entender que os indivíduos tinham muitas lesões faciais. E esse indivíduo, que teve a oportunidade de tratar muitos desses feridos de guerra, e quase todos eles com grandes ferimentos de face ou ferimentos extremamente difíceis de serem tratados, desenvolveu uma série de técnicas, e aqui no meu lado esquerdo, embaixo, vocês veem como era feito as reconstruções daquela época, com retalhos que vinham de outras regiões do corpo, sejam elas da região do tórax ou região do abdômen, para reconstrução, e chegava a resultados absolutamente espetaculares, né? O que fez desse indivíduo algumas características muito interessantes. Ele não só criou novas especialidades, mas ele foi um dos primeiros responsáveis pela criação de grupos de pacientes. Esse aqui é um dos primeiros pacientes de cirurgia plástica descrita no mundo. Isso aqui encontra-se descrito em vários lugares, mas é muito curioso, porque esse era uma queimadura importante, em 1917, desse paciente bem conhecido, que foi reconstruído com uma série de enxertos de pele, posteriormente com a mudança desses enxertos de pele para retalhos, com a finalidade de resolver o problema esteticamente, o fez como o pai da cirurgia plástica atual. Mas a grande qualidade do Harold Gillis foi desenvolver especialidades, a especialidade de cirurgia plástica, a especialidade de otorrinolaringologia e, sobretudo, de criar grupos e formar indivíduos que acabaram sendo os responsáveis por hoje muitos procedimentos inovadores. Mas sem dúvida nenhuma um ano, e nós estamos falando da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Já na Segunda Guerra Mundial, o Gillis já era mais velho, mas a grande movimentação da cirurgia no século XX foi, sem dúvida nenhuma, essa dicotomia entre transplante de órgãos e reconstruções complexas, que, à medida que o século foi evoluindo, associadas à tecnologia, associada com técnicas como microcirurgia, desenvolvimento das imagens,
surgiram a videocirurgia, a cirurgia robótica e a radiologia invasiva, até chegar no ponto que a gente vai ver mais para frente, a situação atual. Mas o que eu vejo de mais importante, nós saímos daquela época em que a cirurgia era puramente empírica, Ambroise Paré e Vesalius começam a fazer coisas mais voltadas para o aprendizado da cirurgia, para observação, para melhor tratamento, mas a gente chega aqui nos anos 50 e 60 com indivíduos que fizeram o que hoje a gente conhece como o tripé básico da cirurgia, que é pesquisa, formação, pesquisa e formação, pesquisa e... Ixi, Maria. Mas já voltamos lá. Mas vejam, transplante de órgão, 1954. Esse indivíduo chama-se Joseph Murray. Ele, curiosamente, é um dos primeiros cirurgiões plásticos. E é o único cirurgião plástico que ganhou o Prêmio Nobel da Medicina. E ele foi contemplado com o Prêmio Nobel da Medicina por sua longa carreira dentro da pesquisa. E, muito curiosamente, Joseph Murray era um cirurgião plástico, um dos primeiros cirurgiões plásticos formados em uma residência de cirurgia plástica e que foi premiado por seu trabalho junto a transplante de órgãos. É muito curioso, porque ele trabalhava muito com transplante de pele, inicialmente, depois começou a fazer transplante de outras áreas, mas ele realmente foi o primeiro indivíduo a realizar um transplante renal em gêmeos univitelinos. E foi agraciado, e observem que ele é agraciado mais tardiamente, pelo seu desenvolvimento de drogas e medicamentos que permitiam que esses transplantes durassem mais tempo. Então, a pesquisa básica desenvolvida por ele é que foi contemplada em 1990. Mas a gente tem aqui um exemplo do cirurgião, que não mais é o barbeiro, não mais é aquele prático que apenas corta e costura, e esse é um indivíduo chamado Thomas Strauss, que é o indivíduo também muito importante dentro do transplante de órgãos, mas o seu principal trabalho foi o primeiro transplante de fígado do mundo. Mas ele, sobretudo, tinha uma outra característica muito interessante. Ele teve, durante muitos anos, um dos trabalhos mais citados na literatura. Trabalho com mais de 26 mil citações sobre exatamente o transplante de fígado. Então, aqui vocês começam a ver que a cirurgia deixa de ser uma coisa praticada por indivíduos sem conhecimento anatômico, sem empirismo, e passa a ser realizada por indivíduos de altíssimo conhecimento anatômico, cirúrgico, hábeis tecnicamente, mas, sobretudo, grandes pesquisadores. E essa última imagem, em 1967, o primeiro transplante de coração feito pelo sul-africano chamado Christian Barnard, tinha estado nos Estados Unidos, em um centro onde estavam se desenvolvendo transplante, voltou para o país dele e fez o primeiro transplante e foi consagrado. Mas o que é importante dessa cronologia é a gente imaginar que nós estamos em 1967, não é um tempo muito distante. Se nós pensarmos que, como foi falado anteriormente, o centrinho surgiu nessa época, surge também uma série de ousadias cirúrgicas. E esse é um indivíduo que seguramente vocês vão ouvir falar muito, principalmente daqueles que trabalham no Hospital de Reabilitações de Bauru, do Centrinho, que é um indivíduo chamado Paul Tessier, um francês, tinha uma formação básica inicial em ortopedia, depois oftalmologia, foi um dos alunos de Harold Gillis, e que desenvolveu uma série de tratamentos que eram, à época, muito ambiciosos, como tratamentos para corrigir deformidades complexas da face, né? É muito curioso, porque aqui tem uma história que eu vou intermear nessa história, nessa apresentação, que é aquela história
daquele navio. Esse é um navio de pesquisa chamado Porcoapá, e que tinha como um dos seus integrantes um neurocirurgião chamado Gerard Guillot, que era, por conseguinte, o neurocirurgião do Dr. Paul Tessier. Foi quando apareceu esse caso, essa Bernadette Leroy, que é uma francesa, tinha essa deformidade bastante severa da face, foi atendida por Tessier, e Tessier, comentando com Gerard Guillot, perguntou-lhe: eu tinha vontade de entrar dentro do crânio para aproximar essas órbitas, para deixá-la mais adequada do ponto de vista estético. E foi quando o neurocirurgião, que era um grande expedicionário, um grande curioso científico, e ele falou por Coapá, e foi aí que nasceu esse grande desafio, que foi entrar dentro do crânio, afastar o cérebro, fazer uma ressecção das órbitas para promover uma melhora da aparência dessa paciente. Aí nasceu, sem dúvida nenhuma, a cirurgia crâniofacial, e que mudou a vida de muitas pessoas. E, enquanto isso, é muito curioso, porque o Brasil, se vocês imaginarem, se é uma foto do Centrinho de 1970, o Brasil, em 1970, foi campeão do mundo de futebol com aquele time que seguramente vai demorar muitos anos para ser igualado, tinha essa situação, mas era uma situação muito curiosa do Brasil, né? Porque aqui nascia, sem dúvida nenhuma, o maior hospital de tratamento de reabilitação de lesões lábio-palatais do mundo, quer dizer, que já englobava todos os conceitos anteriores, começou a ser criado, com um aspecto multidisciplinar muito importante. Então, dentro de uma faculdade de odontologia, com concurso de cirurgiões e com o pensamento de tratar de uma maneira global esses pacientes que tinham portadores de deformidades faciais de uma maneira geral. Então, vejam que a história do Brasil, ela está caminhando paralelo a isso. Eu foco um pouquinho no aspecto da cirurgia craniofacial, porque vocês vão ver que mais para frente eu vou entrar nessa história a partir da cirurgia craniofacial. Aqui alguns dados do Brasil muito interessante. Aquele tripé que me fugiu naquele momento era assistência, formação e pesquisa. E ele é a principal característica do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofacial da Universidade de São Paulo, em que vocês são alunos privilegiados de poderem partilhar desse tipo de instituição que é ímpar dentro do mundo atual. Mas aqui tem alguns dados importantes, né? A primeira residência de cirurgia plástica, e aqui entre aspas, porque essa residência ela não era oficial, foi criada em São Paulo, com o professor Alípio Correia Neto, que depois, copiado pelo professor Bariano no Rio de Janeiro, eles acabaram, em 1948, fazendo o que se chamava de residência ou de estágio em cirurgia para tentar formar cirurgiões. Mas, ainda assim, essa formação inicial era bastante precária, muitas especialidades se misturavam e não existia uma distinção muito grande. Foi quando, em 1973, dentro das universidades, principalmente as universidades estaduais e federais, foi criado os departamentos e as disciplinas. E aqui, muito interessante, existia antes o professor catedrático, e que tinha, muitas vezes, um catedrático de uma determinada área, não necessariamente era o conhecedor daquela área. Mas, com a criação dos departamentos e as disciplinas, essas especialidades foram separadas em disciplinas, e até hoje ainda, em alguns lugares, ainda elas fazem parte de departamentos mais amplos, mas a criação da residência médica oficial em 1977 acabou separando bastante as especialidades de uma maneira bastante interessante. E aqui eu tenho alguns dados que são muito interessantes. Observem que a primeira tomografia
1979, eu praticamente tive acesso a ver a minha primeira tomografia no final dos anos 80, em torno de mais ou menos em 1989, 1988. Mas logo já em 1985, começa a ver as videocirurgias, ou as cirurgias videolaparoscópicas. Uma das primeiras cirurgias realizadas foi a retirada da vesícula, né? Extremamente discutível. Eu me lembro, tinha acabado a residência de cirurgia geral e era muito cômico discutir, e como é que você vai fazer se lesar isso, fazer aquilo? E hoje vocês sabem que se você fizer um acesso ou uma colicistectomia via tradicional, você pode ser classificado ou qualificado como um indivíduo fazendo um erro médico ou uma conduta inadequada. Mas é muito curioso, veja como vai avançando a cirurgia robótica no ano 2000, e a gente chega ao transplante de face, que tem como peculiaridade tudo que vem junto com a cirurgia. Quer dizer, nesse momento, transplante de face parcial, transplante de face total, o que começa a surgir com grande força são planejamentos virtuais e a grande tecnologia, fazendo com que a cirurgia comece a precisar de elementos adjuvantes muito interessantes e importantes. E sem dúvida nenhuma, é isso que provavelmente será, sem dúvida nenhuma, o grande desafio nos anos que vão se seguir. Aqui uma parte para destacar o que aconteceu em 1986, que é exatamente quando eu começo a fazer cirurgia craniofacial, e aqui são dois indivíduos que fizeram duas instituições muito conhecidas. Todos os outros são grandes cirurgiões craniofaciais, que foram, sem dúvida nenhuma, inspiração para muitos de nós que fazem cirurgia craniofacial hoje, mas o grande mérito do professor Cássio Menezes Raposo do Amaral e o professor Silvio Zanini foram não só desenvolverem a cirurgia craniofacial, formarem indivíduos, mas criarem instituições que são hoje referências na cirurgia craniofacial, como, por exemplo, Sobrapar e aqui o Centrinho de Bauru. Então, exatamente nesse momento, em 1985, 1986, que eu, através de uma bolsa brasileira, uma bolsa, na realidade, um convênio brasileiro com a França, fui à França fazer um estágio com Paul Tessier, e aí eu começo a me envolver diretamente com a cirurgia craniofacial. E vou puxar um pouco a sardinha para o lado da cirurgia craniofacial, porque ela, no meu modo de ver, representa aquele tripé de uma maneira bastante importante, que é o tripé mencionado da assistência, da pesquisa e da formação desses indivíduos. Então, o que é a cirurgia craniofacial? Uma área de atuação que trata de situações em que há alterações estruturais, congênitas ou adquiridas, envolvendo o arcabouço ósseo do crânio e da face. E aí, vejam, arcabouço ósseo da face. Então, reconstrução facial, como reconstituir esse osso que foi destruído ou perdido. Estruturas congênitas, qual a origem, como evitar, como prevenir, como estudar, como resolver esses problemas, ou mesmo nas deformidades adquiridas, quais os mecanismos, como evitar que essas deformidades ocorram, e muitas vezes como é a forma, a morfologia dessas deformidades. Então, aqui, os senhores veem essa ampla variedade de deformidades faciais, envolvendo desde fissuras lábio-palatina, outras fissuras mais complexas, alterações do esqueleto ósseo, juntamente com alterações de tegumento cutâneo, envolvendo aspectos funcionais, como nas cranioestenoses, ou no trauma, onde a destruição é muito complexa, envolvendo uma multidisciplinaridade muito importante, sequência de Robin, que é uma das características do centrinho, envolvendo aspectos funcionais
desde o nascimento, ou deformidades dento-esqueletais mais comuns, como assimetrias faciais, deformidades nasais estéticas, ou deformidades associadas à morfologia da face, ou até as anomalias congênitas muito incomuns, como vocês tiveram a oportunidade de recentemente acompanharem a separação de um craniópagos, e aqui a gente teve a oportunidade de se deparar com essa deformidade em 2005, que foi já, à época, um grande desafio, mas sem dúvida nenhuma, focado nesse tripé da assistência, da formação e da pesquisa, que a minha formação se desenvolveu, e o que serve de um marco importante dentro da cirurgia. Quer dizer, a cirurgia craniofacial dentro da cirurgia representa esse tripé com uma propriedade bastante grande. Então, aliado à assistência, que é a correção de uma deformidade craniofacial importante, como esse paciente com doença de Crouzon ou síndrome de Crouzon, com uma impossibilidade de respirar por essa presença da traqueostomia e com essas alterações, foi que foi possível, através de um procedimento cirúrgico, não só a realização da assistência, como também de uma pesquisa importante, com a pesquisa da via aérea desses pacientes, de como restabelecer essa via aérea de uma maneira adequada, que a gente pôde oferecer uma melhora não só funcional, com a retirada da traqueostomia, mas também com a projeção das estruturas faciais, como se vê de uma maneira adequada nessa situação. Da mesma forma, em situações mais extremas, então observem que essa alteração da órbita, essa órbita rasa com falta de projeção, pode ser corrigida e, ao mesmo tempo, um estudo bastante profundo foi realizado, mostrando características dessa órbita e como essas características poderiam ser corrigidas com procedimentos cirúrgicos mais sofisticados, com o avanço dessas estruturas ósseas craniofaciais. Aqui uma associação muito interessante, que foi o que ofereceu a cirurgia craniofacial, foi com as deformidades craniofaciais, e aqui um grande número de publicações relacionadas a aspectos genéticos dessas deformidades craniofaciais. Então, vejam que é muito interessante observar que esse tripé começa a evoluir no tempo. Então, a cirurgia que deixa de ser procedimento cirúrgico com anestesia adequada, com técnica cirúrgica, ela passa a ter como mostrado anteriormente, uma evolução com um planejamento cirúrgico já quase indissociável, né? Então, aqui, um exemplo do meu lado esquerdo, vocês observem, esse foi um dos primeiros pacientes que eu operei, logo ao chegar de um estágio na França, em 1987, baseado com uma radiografia simples. Foi feito um procedimento intracraniano e aqui uma radiografia pós-operatória mostrando o resultado obtido. E observem que o planejamento hoje se faz de uma maneira bastante diferente. Então, com uma tomografia sofisticada, com uma associação dessa tomografia com imagens, o planejamento dessa cirurgia sendo feito de maneira virtual e a confecção de guias de procedimentos que orientam o tratamento desses pacientes. Então, observem que de 1987 para 2019, praticamente houve já uma mudança bastante radical no manuseio dessas deformidades. E da mesma maneira, seguramente, essas informações de planejamento cirúrgico passaram a fazer parte de todas as áreas cirúrgicas. E aqui um exemplo de como se faz hoje esses avanços faciais. Então, através de tomografia, cortes realizados de maneira digital, você consegue fazer um planejamento desse avanço
e consegue, dessa forma, obter resultados bastante previsíveis e extremamente adequados em relação àquilo que se deseja do ponto de vista funcional. Então, aqui, mais para a gente entrar no modo prático, então, essa é uma paciente que, nesta época, tinha 17 anos e que hoje é uma médica formada, né? Ela se apresentou com uma dor importante, observem um tumor enorme no ramo ascendente da mandíbula, comprometendo o côndilo, e essa paciente foi planejada inteiramente do ponto de vista digital. Então, inicialmente, com a confecção de protótipos, né? Então, essa foi a ressecção e a confecção do protótipo realizado. Essa aqui é o procedimento cirúrgico baseado no protótipo, com essa placa que os senhores observem, foi moldada previamente, depois de realizada esse planejamento digital, e a seguir vocês veem o resultado dessa cirurgia. Então, aquele planejamento digital, e essa aqui é a cirurgia realizada, e esse aqui é o pós-operatório realizado. Então, esse é, sem dúvida nenhuma, o estágio atual dessa cirurgia. Da mesma forma, em procedimentos até mais simples, em que você faz movimentações da estrutura facial, movimentação tipo osteotomia de maxila, osteotomia de mento, um guia cirúrgico que permite a colocação dessas estruturas no seu devido lugar e a obtenção de resultados que são extremamente interessantes. Mas sem dúvida nenhuma, e esse eu termino a cirurgia atual com esse grande desafio, que é o transplante de face, que envolve não só aspectos técnicos totalmente dominados, como os senhores podem ver daqui para cá, esse é o resultado, esse é um transplante de face feito em 2012 pelo Dr. Eduardo Rodrigues em Nova York, transplante total de face, e observem que esse era o indivíduo antes, um ferimento importante, com uma destruição quase integral do esqueleto facial, e observem o resultado obtido. E tudo isso foi feito com planejamento digital, tanto no doador como no receptor. Então, observem os aspectos das ressecções realizadas, aqui os moldes feitos, e isso propiciou aquele tipo de cirurgia. Mas, como os senhores sabem, o futuro da cirurgia ele pode estar muito mais relacionado nessas deformidades com tratamentos vinculados à genética, que, embora esse trabalho realizado em 2008, numa revista bastante conceituada, Nature, que sugeria que se corrigisse deformidades como essa, Treacher Collins, apenas com a utilização do gene, nós hoje, em 2020, ainda não conseguimos ter essa impressão de que isso será um tratamento cirúrgico. Esse é um grande ponto, se a cirurgia seria ou teria algum substituto. Eu seguramente posso adiantar para os senhores que não, porque a gente vai ver aqui alguns dos grandes desafios, né? E esse é um paciente que veio ao serviço, ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 2015. Observem que em 1915 tinha uma deformidade e hoje continua tendo essa deformidade. E a gente vê, sem dúvida nenhuma, que por mais que se faça em termos de prevenção, de melhora de técnica cirúrgica, de melhora de planejamento cirúrgico, ainda existem grandes desafios que estão por vir. Mas o maior desafio, eu reputo nesse trabalho que eu tive a oportunidade de participar, que foi publicado numa revista bastante comentada atualmente em função das epidemias, que é o Lancet, e esse foi um trabalho que mostrou que na realidade, o título do trabalho é a cirurgia em 2030, né? Quais seriam os problemas e as consequências econômicas da não realização dessa cirurgia, mas aqui se estima que praticamente 2 bilhões de cirurgias vão precisar de acesso cirúrgico em 2030, né? E 85% dos mais pobres recebem
menos de 15% das cirurgias. Como oferecer cirurgia a esses pacientes? E, sem dúvida nenhuma, os principais pontos encontrados nesse trabalho foi que existe uma dificuldade de formação, e aí a importância dessa aula dentro de uma liga de indivíduos em formação e o financiamento dessas áreas. Até hoje existem programas humanitários e vocês tiveram a oportunidade de ouvir no início da minha apresentação que eu faço parte desses programas humanitários e eles existem e continuam existindo e provavelmente vão persistir. Aqui é um mapa mostrando os lugares que eu tive a oportunidade de estar com missões humanitárias, mas reparem bem que aquele mapa inicial que aparece no acesso cirúrgico significa que provavelmente muitos dessas missões humanitárias ainda deverão existir. Então, vejam, vocês têm grandes desafios, né? Eu queria terminar essa apresentação mostrando para os senhores que até 1950 nós tínhamos 14 faculdades de medicina. Aqui o Dom João VI chegou, fez 2, depois uma terceira no Rio Grande do Sul e mais 2 já no estado de Minas Gerais, em Paraná e São Paulo, se formaram. Mas aí, até 1950, só 14. Mas hoje, vocês têm 341 escolas médicas, dos quais o Brasil, nesse ranking, esse é um dado de 2018, que mostram 366 escolas médicas no Brasil, mas observem que esse é o número de médicos aqui. Então, vocês seguramente vão ter grandes desafios, e eu considero a formação do cirurgião e o desenvolvimento da cirurgia um dos grandes desafios que essas novas escolas médicas vão ter no futuro. Então, eu tenho certeza, e esse é um dos grandes bandeiras desenvolvidas por aquele grupo do Global Surgery, sediado em Boston, na Harvard Medical School, que a cirurgia é, sem dúvida nenhuma, uma parte importante da atenção primária à saúde. E eu não tenho nenhuma dúvida que vocês terão um grande desafio pela frente. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para vocês nesse início dessa longa jornada que vocês terão pela frente. Eu queria só terminar com essa, que era uma frase muito repetida pelo professor Gastão, ou pelo tio Gastão do Centrinho, que era uma frase de São Francisco de Assis, que era um santo que ele tinha grande devoção, que era: começando a fazer o que é necessário, depois faça o que é possível, e quando menos esperar, você estará fazendo o impossível, né? Uma frase de São Francisco de Assis. Eu queria terminar com essa frase e desejar a vocês toda a sorte do mundo nessa empreitadas que vocês estão iniciando pela frente, e muito boa sorte aí na formação de vocês, e espero que alguns de vocês possam seguir esse caminho que eu trilhei, e que muitos dos seus professores trilharam. Agradeço mais uma vez, obrigado pela atenção, e estou à disposição de vocês para as perguntas que possam, porventura, existirem. Obrigado, professor, foi uma excelente aula mesmo, deu para ter um panorama excelente do início da cirurgia até os dias atuais, e falando até um pouco do futuro, né, que era exatamente a nossa ideia mesmo com esse tema. Acho que abarcou muito bem. No YouTube aqui o senhor não está tendo acesso agora, mas tem diversos comentários elogiando a sua aula, que foi realmente excelente, e tivemos algumas perguntas. Acho que o Júlio vai passar para o senhor agora. Muito obrigado. Então, vamos lá. Então, a primeira pergunta foi do Alexandre Bissoli. Ele quer saber se na cirurgia existe alguma grande área de estudo para ser desenvolvida
pois é ainda incipiente, ou a maior parte necessita apenas de aprimoramento? Olha, a cirurgia é um campo aberto, né? Você teve a oportunidade de você olhar cronologicamente, a gente sai de tratamento de ferida, está chegando em cirurgia robótica, e passa por essas etapas que são extremamente desafiadoras, que são esses planejamentos visuais, essas coisas, mas você tem grandes desafios, nós estamos vivendo um grande desafio, que hoje é o tratamento dessa epidemia de Covid, quer dizer, um simples vírus, né, ele vem e começa a fazer essa grande revolução mundial, e que acho que, periodicamente, a medicina precisa de algumas desses impulsos, né, eu estava, curiosamente, hoje estava lendo uma revista de medicina, e já muitas dessas epidemias aconteceram, e não faz muito tempo, e até hoje ainda não houve esse desenvolvimento. Então, eu tenho certeza que, da mesma forma, dentro da cirurgia, hoje se fala muito em transplante de ilhotas de Langerhans, né, para tratamento de diabetes, quer dizer, a associação entre alguns desses procedimentos, eu não tenho nenhuma dúvida que o campo é vasto pela frente, até alguns dos projetos que essas organizações não governamentais desenvolvem são aleitamento materno. Ainda a gente está frente à desnutrição e doenças infecto-contagiosas, quer dizer, tem muito campo ainda, e todos eles, eu acho que a cirurgia faz parte integrante, né? Obrigado, professor. A segunda pergunta é da Juliana Costa de Oliveira, e ela perguntou assim: se o desenvolvimento da asepsia e anestesia foram fundamentais para o avanço da prática cirúrgica no passado, quais são os aspectos a serem desenvolvidos para o avanço da cirurgia robótica? Veja, seguramente, eu nunca imaginava o que seria uma cirurgia robótica, e como eu falei para vocês, eu fiz parte, eu corria na Atlética com um cirurgião, que foi o primeiro cirurgião a fazer a primeira cirurgia videolaparoscópica no Brasil, que chama Thomas Zego. Muito interessante essa história, porque ele corria com a gente, e ele começou a falar dessa cirurgia que fazia 2 furinhos, punha uma câmera lá, e todo mundo gozava ele, porque nós éramos cirurgiões, né? Eu tinha acabado residência, fiz 2 anos de cirurgia geral, tinha acabado residência de cirurgia plástica, e trabalhava em pronto-socorro, então operava tiro, facada, baleado, sangramento, e a gente quase que ridicularizava ele com a história. Pô, aí começava com aquelas perguntas, pô, e se tem uma apendicite, aí quando sangra, vai ter que abrir, e aí você não sabe abrir, só sabe mexer no robô. Eu acho que a cirurgia do robô é isso aí, né? Você hoje tem, a gente também começou a brincar com o robô, que o robô não pensava, mas hoje as prostatectomias, elas são divididas praticamente. Se você pegar nos Estados Unidos, a frequência de prostatectomia com robô e sem robô, elas praticamente estão se igualando pelo nível de complicação. Então, eu não tenho dúvida que a cirurgia robótica tem muito a progredir, mas sem dúvida nenhuma o cérebro ainda continua na mão do cirurgião, né? O cirurgião ainda é por algum tempo, não sei por quanto tempo, né? Certo. Queria falar também que se tiver mais gente que tem dúvida, para mandar agora, porque a gente está encerrando. Então vamos lá. A terceira pergunta foi do Paulo Henrique Marati Lima. Ele quer saber quais são os desafios principais para o avanço dessas técnicas cirúrgicas e dos avanços, como robótica, para países ainda em desenvolvimento, como de acessibilidade e recursos tecnológicos nesses países. Os desafios são grandes, né? Porque vocês viram aquele trabalho que eu mostrei para vocês, e a conclusão é que nos países em desenvolvimento, e aqui a gente pode citar a África, o grande problema é a formação básica do cirurgião, né? Então, você hoje tem na África
até pouco tempo atrás, um número muito pequeno de escolas médicas, né? Então, dessa forma, você introduzir um método que é extremamente custoso e não ter a mão de obra ou recurso humano adequado, esse é o grande desafio, né? O desafio, o desafio, ele é extremamente grande, porque se vocês observarem, através dos levantamentos feitos, à medida que a população mundial vai crescendo rapidamente, você vai ter grandes desafios aos sistemas públicos de saúde, porque a grande maioria dessas pessoas não tem condições de ser tratada no sistema privado de saúde, são poucos os países que oferecem isso com qualidade. Então, o desafio de implantação em países em desenvolvimento é, sem dúvida nenhuma, a formação do recurso qualificado e o dinheiro que deve ser investido para obtenção desses recursos, né? Então, a gente tem uma estrada longa para caminhar entre a robótica e atendimento global a todo mundo, né? O Paulo Henrique também, depois ele mandou outra pergunta, ele falou assim: ouvi falar da evolução da impressora 3D, fiquei curioso, como vai funcionar, como ela pode se inserir no campo das cirurgias? Ela já está inserida já há alguns anos, né? Aquele caso mostrado aquele guia foi feito com uma impressora 3D, então ele já está dentro da cirurgia como parte integrante, né? A cada vez mais tem impressoras melhores e a utilização dos insumos está cada vez insumos de melhor qualidade, oferecendo guias de melhor qualidade. Então, a resposta é: a impressora 3D ela faz parte já da rotina do planejamento virtual da grande maioria dos cirurgiões que fazem, por exemplo, cirurgia ortognática, né? Hoje, praticamente, não se faz mais cirurgia de modelo tradicional, com molde de gesso, com confecção de splints no consultório. Esses são todos feitos com impressora 3D. Então, eu diria para ele que ela é parte integrante, quase indispensável, de planejamentos cirúrgicos, principalmente das reconstruções faciais, né? Mas eu acrescentaria mais um detalhe. Hoje, por exemplo, as aulas de anatomia em alguns centros mais desenvolvidos, elas são todas feitas com impressoras 3D, com imagens captadas e depois impressas, em função até da grande limitação que hoje se tem das dissecções cadavéricas, né? Então, agora a última pergunta foi do Felipe Fiorin. Ele quer saber qual a repercussão e os desafios para a execução de transplantes cerebrais e de cabeça, como conduzido pelo neurocirurgião Sérgio Canaveiro. Essa eu vou ter que criar uma resposta, porque essa é a pergunta de $1 milhão, né? É assim, eu acho que a neurocirurgia foi uma das últimas especialidades a ser desenvolvida. E eu acho que eu até sei por quê, porque tem aquela primeira pergunta que eu falei para vocês, a primeira piada, o comentário que eu fiz sobre o cirurgião, que o cirurgião faz tudo e não sabe nada, né? Eu diria que o neurocirurgião hoje ainda está engatinhando nessa área em termos de transplante de cérebro, né? Porque até no início da cirurgia, todo mundo achava que quem comandava o indivíduo era o coração. Depois eles descobriram que era o cérebro. E hoje eles realmente, eu acho que ainda está muito distante. Eu acho que a possibilidade de se fazer um transplante de cérebro hoje, eu reputo como zero, se for realmente pensar a respeito de conexões e como fazer essas conexões. Eu acho que como se mostrou extremamente fácil o planejamento de um transplante facial, e a grande limitação, por que não se faz transplante facial? Porque não se consegue controlar a imunogenicidade desses
transplantes compostos, né, ou transplantes entre indivíduos da mesma espécie. Então, o cérebro, além da relação, do controle dessas reações imunológicas, você tem as conexões cerebrais que são ainda muito desconhecidas, né? Professor, acabou surgindo uma outra pergunta aqui, acho que agora talvez seja a última. É do Osni Ferreira. Ele falou: o professor fez algumas referências à odontologia durante o desenvolvimento da cirurgia. Como ele vê a integração entre medicina e odontologia? Hoje, veja, essa integração é essencial, né? Hoje a medicina, ela se verticalizou de uma tal maneira e ela depende praticamente de todas as áreas em voltas, né? Hoje você olha aqui dentro, o melhor exemplo é o Centrinho de Bauru, né? Onde você tem todas as especialidades tratando a mesma deformidade, né? Hoje, praticamente, você separar odontologia, fonoaudiologia, psicologia, todas as áreas que atuam no tratamento multidisciplinar de uma deformidade, principalmente crâniofacial, você praticamente vai ficar alijado de um conhecimento mais específico daquela área. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que é praticamente indissociável hoje a associação entre medicina, odontologia e todas as outras áreas, né? Muito obrigado, professor. Ótima aula e ótimas respostas. Obrigado mais uma vez, professor. Acho que se o senhor puder depois dar uma olhada no chat do YouTube, vai ver o tanto de elogio que foi feito, né? Foi realmente uma aula excelente. E eu queria perguntar se os professores têm algum comentário para fazer. A gente já encerra. Leonardo, eu gostaria de fazer um comentário. Posso? Eu queria, mais uma vez, parabenizar o professor Nivaldo. Acho que, certamente, o senhor demonstrou no desenvolvimento da aula que o cirurgião deixou de ser o barbeiro, né? O senhor é o melhor exemplo disso. Um cirurgião multifacetado, com sucesso na clínica privada, com a vida docente acadêmica bastante ativa, né? Isso é comprovado pela sua produção científica, pelo número de alunos, incluindo eu, que foram formados pelo senhor, numa combinação que eu acho que talvez seja a maior inspiração agora para os alunos que estão começando, né? É o cirurgião pesquisador, é o cirurgião técnico por si só, e o cirurgião docente. Então, queria lhe parabenizar, fiquei feliz, estava acompanhando aqui, Leonardo, mais de 500 pessoas, né, em algum momento acompanharam a aula hoje. Eu acho que isso é sinal, é ilustração da organização com que a Liga já iniciou e com o prestígio do professor Nivaldo. Então, agradeço, professor, mais uma vez pela oportunidade. Cristiano, eu que agradeço as palavras. Hein? Professor Nivaldo, se puder também agradecer, que o professor sabe que nós somos admiradores da sua profissão e da sua carreira, na verdade, tanto na área de ensino, pesquisa e assistência, e acho que é importante nesse momento da Liga, em que você, numa aula, mostrar que o cirurgião ele é definido essencialmente por como ele lida com o endoscópio, com a robótica, porque isso muda conforme as décadas, conforme os anos. Conforme ele se adapta ao meio, né? O ser humano é assim, o cirurgião tem que ser exemplo disso. Mas mantendo os princípios básicos de saber quando indicar uma cirurgia, especialmente quando não indicar uma cirurgia. E quem foi aluno seu, aprendeu com você, como Cristiano, como eu, lembra até hoje o método e como ser metódico na hora de limpeza, asepsia, cuidado, programação cirúrgica, toda essa história da cirurgia se passa diante dos nossos olhos, porque isso tem que ser seguido, são princípios, e que serve de exemplo para a gente, e eu acho que a aula conseguiu mostrar isso, além de ser uma revisão da história, de mostrar que o cirurgião não é aquele que faz tal ato melhor ou tal função melhor, é aquele que consegue se adaptar e atingir todos
essas habilidades conforme a necessidade, mas tendo os princípios médicos de indicação de doença, conhecendo a doença, sendo curioso, estudando, e saiba, já falamos isso, que o professor é exemplo para a gente nessa fase, não só na era da formação da cirurgia, mas também agora, de como docente no curso de medicina. Muito obrigado, professor. Obrigado pelas palavras, Luiz. Eu que agradeço. Na realidade, eu acho que esse é um momento muito interessante da carreira acadêmica, né? Assim, eu acho que vocês são privilegiados de vocês terem hoje, ou fazerem parte hoje de um curso em formação de uma universidade extremamente referendada, e com pessoas que eu particularmente conheço muito bem. Eu conheço bem o Cristiano, o Luiz Fernando, não conheço tão bem o Thales, mas que são extremamente dedicadas, né? Eu faço até eu tive a oportunidade de fazer uma boa faculdade, a Escola Paulista de Medicina, mas eu jamais tive acesso aos meus professores. Isso é uma curiosidade muito interessante, quando eu vejo a Liga, quando eu vejo vocês com essa proximidade muito grande com esses grandes cirurgiões jovens, né, e acessíveis, né, extremamente acessível. Eu vejo a relação do Cristiano, do Luiz com vocês aí é extremamente próxima. E eu não tive essa oportunidade, né, os meus professores se mantinham muito distantes, então muito do que eu recebi foi assim, eu não me queixo da formação, apenas eu faço uma referência e uma comparação, mostrando que hoje vocês são privilegiados de, além de ter uma possibilidade de uma excelente formação, você ter a proximidade com esses indivíduos que são seguramente os grandes baluartes do futuro da medicina, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aí, para mim é uma grande honra. Bom, para finalizar, parabéns, professor Nivaldo. Eu, como cirurgião torácico, foi um deleite aqui assistir a aula do senhor. Mais uma vez, eu tinha assistido outras. Meus parabéns. E mostra como a cirurgia ela está em uma constante evolução, né? Para nós, hoje, 2020, nós estamos num momento cirúrgico, se fala robô, se fala de várias técnicas, tecnologia se inserindo dentro da cirurgia, mas ela vai continuar o tempo todo evoluindo, desde a parte micrometabólica até a parte técnica mesmo, com dispositivos. Ela tende a, cada dia, ter uma evolução aí, numa velocidade que é muito acima da própria condição do cirurgião de se adaptar a tanta evolução que tem acontecido. Por fim, queria agradecer a Liga e dar parabéns para a Liga, que dificilmente acho que uma aula de uma abertura de Liga ia ter mais de 500 pessoas assistindo, né? Então, nós estamos realmente num momento único aí da história da humanidade mesmo com o Covid, e estamos se reinventando, né? E hoje eu acho que, por exemplo, o modelo que a Liga utilizou provavelmente vai ser o modelo que as próximas ligas que estão surgindo vão utilizar, esse modelo de videoconferência que utilizamos hoje, e foi extremamente bem sucedido, com mais de 500 pessoas participando, e que a gente não conseguiria colocar 500 pessoas em auditório, acho que nenhum aqui dentro de Bauru. Então, assim, a gente conseguiu pegar um professor de tanta referência e tanto conhecimento, assim, para incentivar mesmo, estimular os alunos dessa forma, assim, a seguir mesmo esses passos que o professor Nivaldo tem, e conseguimos reproduzir isso para 500 pessoas de uma vez só. Então, meus parabéns. Bom, queria agradecer mais uma vez, então, tanto pela aula, quanto pela disponibilidade do professor Nivaldo, que desde o início topou a ideia, dos professores Cristiano, Lorenzoni e Thales, que nos ajudaram nesse desenvolvimento da Liga e da aula inaugural, que, como o professor acabou de falar, também considero que foi um sucesso, deu tudo certo a transmissão, quantidade de pessoas assistindo, e
Queria lembrar que no e-mail que vocês fizeram a inscrição na plataforma, vocês vão receber o certificado, creio que não vai demorar muito, vai ser um processo rápido. E não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, @LACUSP-Bauru. Lá a gente vai postar tudo referente à Liga, o edital dos membros ligantes, vai postar os próximos eventos, vai ser tudo por lá, esse nosso meio de comunicação oficial. E agradecer a todos que estiveram presentes nessa aula incrível hoje, e tenho certeza que todos aproveitaram muito. E não esqueçam de responder o Forms também, fecha daqui 1 hora. E muito obrigado mais uma vez, boa noite para todo mundo. Valeu. Obrigado, um abraço. Obrigado, tchau. Tchau. Obrigado, Leonardo, doutor Nivaldo. Tchau. Júlio, abraço, parabéns. Abraço. Tchau, até mais. Tchau.